Então, assim, esse falso, a gente vai, se Deus quiser, ainda fazer programas a respeito do amor, né? Do verdadeiro amor, que significa amor, a caridade e tudo mais. Mas é isso, né? O pessoal confunde muito o conceito de amor e, inclusive, por isso mesmo deturpa o conceito de misericórdia também, né? E acha que misericórdia é você passar a mão na cabeça do outro, dizer que tá tudo bem, porque afinal a sociedade julga você e tá. Não. Veja, pessoal, aqui quero que vocês entendam uma coisa fundamental. Por exemplo, com relação às pessoas, a gente falou de lésbicas aqui, né? A homossexuais e tudo mais. Parece loucura o que eu vou dizer. Se você disser isso no meio do mundo aí, o pessoal vai ter uma torica e cair, né? Mas... Tem a ver? Isso é mesmo, Bota já, então coloca logo a segunda matéria, que vai ter a ver com esse meu comentário. Pra gente... Então é isso, né? Assim, para nos protegermos, né? Temos de estar em comunhão frequente com a vontade de Deus, com o que Deus quer. Porque senão a gente vai ser armadilha fácil, vai ser presa fácil para o demônio, não é? Então vejam só. Bispo da Irlanda pede desculpas por padre dizer na missa que aborto e atos homossexuais são pecados. Um bispo católico na Irlanda pediu desculpas pelas homilias de um padre que no fim de semana falou sobre o pecado do aborto e da homossexualidade. Abre aspas. Sou consciente do profundo desconforto e dor causados pelo conteúdo das homilias em questão pronunciadas no fim de semana. Peço desculpas a todos aqueles que se sentiram ofendidos, diz o bispo de Kerry, Irlanda, Don Ray Brown, num comunicado publicado. Os pontos de vista expressos não representam a posição cristã. Então, vamos lá. Claro, bom, a gente tá vendo a matéria aí, não sabe muito bem do contexto e tudo mais, mas pelas aspas dele, porque ele pode ter dito mais coisas e condenado, né? Ele poderia ter condenado, não sei o quê, mas dito... Que frase pesada. Os pontos de vista expressos não representam a posição cristã. E o que é que representa? Pois é, então, e aí a gente entra no outro comentário. Veja. A Igreja Católica, ao contrário do que o mundo acha, é a instituição que mais ama as pessoas que gostam de pessoas do mesmo sexo, né? Homossexuais e tal. Porque as portas são abertas. Exato. Desde que. Por quê? Porque, eu vou colocar aqui primeiro colocar um exemplo, né? Tem uma casa em Campinas, São Paulo, acho que é em Campinas, no interior de São Paulo, que cuida de cerca de 24, agora deve ser mais, porque eu vi alguns anos disso aí. Cerca de 24, qual é aqui, Edu? Chegou um outro aqui, mais um integrante. Essa instituição, ela cuida de cerca de 24, 25 pessoas homossexuais e tudo mais, que são vítimas do vírus HIV, não é? E elas estão lá e nem a família muitas vezes quer ver. E os amiguinhos de balada, que provavelmente levaram as pessoas lá, muito menos, né? Também não querem ir lá. Mas a igreja, essa igreja que é tirana, né? Que enfim, opressora, né? Inquisitorial, opressora e tudo mais, é a igreja que está cuidando dessas pessoas. Segundo ponto. Por que é que a igreja é a que mais ama essas pessoas? Porque, veja, nós estamos aqui, pessoal, e também nós veremos isso no final, melhor. Nós estamos aqui para irmos ao céu. É para isso que a igreja existe. Para nos levar ao céu. E o que é o céu? É a felicidade eterna junto de Deus. Uma felicidade que nada neste mundo pode, né? Pode configurar, pode... Enfim. E, por isso mesmo, o que é que a igreja diz? Eu quero proteger a sua alma, diz um homossexual, né? Eu quero proteger a sua alma porque eu quero levar você para o céu. Quem é mais amigo de uma pessoa do que aquele que quer dar a máxima felicidade à pessoa? Ninguém. Hã? Então a igreja sim é verdadeiramente amiga dos homossexuais, porque ela quer dar felicidade eterna a eles. Enquanto o mundo quer dar uma felicidade passageira para que logo em seguida, depois dessa vida, né, eles caiam no abismo eterno. Então, esse é o verdadeiro amor, pessoal. Rodrigo, quer comentar? Não, lembrando aí que tem uma questão. A igreja ela é tão caridosa, tão cuidadosa com todos, sem acepção de pessoas, que
nós, mesmo no pecado, na nossa desgracença, como diria o Matuto, ela nos acolhe e nos dá o sacramento da confissão. Não é isso? Quanto mais, digamos assim, um leproso que sofre com essa questão né, entendo a lepra, em analogia à doença e ao sofrimento do homossexual. A gente sabe muito bem que nenhum homossexual, por mais boa intenção que tenha, ele não sofre com o estado que ele está. E já dizia Padre Paulo, né? Que em seus estudos lá sobre a homossexualidade, ele conseguiu identificar que todo homossexual, né? Ele diz, todo homossexual, todo gay, né? É uma criança que não amadureceu. Tem os seus sentimentos afetivos muito imaturos, digamos assim. Entendeu? E é fato. Exemplo. Certo dia, conversando com um homossexual que foi abusado pelo tio, né? Da minha cidade. Ele tinha ido para igrejas protestantes, mas lá o pastor dizia que ele ia para o inferno. E dizia que a igreja católica dizia que ia matar ele, não sei o quê. Uhum. Então ele veio se esclarecer comigo e eu disse, olha, a igreja lhe ama, lhe acolhe, lhe respeita, ela não vai concordar com o seu pecado. Enquanto você continuar com a prática homossexual, não a Eucaristia, não sacramentos. Uhum. Né? Agora, uma coisa você não sabia, agora você sabe. Então você já tem a consciência. Foi, procurou o crisma, procurou ir para as missas, mas preferiu lá depois. Deixou, entendeu? Entendi. Por quê? Porque ele via que lá, aqui na igreja católica, o negócio é mais rígido. Digamos, a igreja mais rígida do mundo seria ela, que é a única. Né? Com o pecado, né? E ele disse, olha, eu sou assim porque até os 11 anos eu entendia que a relação sexual, pelo fato do trauma com meu tio, era somente entre dois homens. Então, era por isso que eu, até então, praticava isso. É tão forte isso na vida dele que talvez eu vou mandar até o link pra ele saber que eu tô falando dele. Foi tão forte o trauma na vida dele que ele chegou a dizer o seguinte: eu não consigo gostar de mulher. Por mais que eu queira, já tentei namorar, mas não consigo. Por quê? Foi abusado? Não foi uma vez, foi várias vezes, e isso manchou eternamente a alma dele, né? Como ele não é protestante, então essa questão dele, né, de se arrepender a tempo. Mas é isso, pô. Pois é, mesmo né? assim a igreja o ama. Só não condena com o pecado dele. Pois é, né? Pra parafrasear do Chesterton, né? Que ele dizia que, pô, o mundo diz que a igreja é intolerante, a igreja não tolera nada. Mas Chesterton diz, mas ela perdoa tudo. O mundo tolera tudo, mas não perdoa nada, né? Ou seja, não, pode tudo, mas quando você tá lascado, ou quando você contraria aquilo que o mundo quer, ele reprime você de uma forma mais brutal, e que você pode imaginar, né? Então é a falsa misericórdia. Achar que você pregar contra o pecado da pessoa é você não estar amando a pessoa, quando é o inverso. Então, aquele amigo seu que bate nas suas costas e diz, não, tá tudo bem o que você tá fazendo, você tá traindo sua mulher, é assim mesmo, a carne é fraca, né? Você tá tendo relações homoafetivas, não, mas é assim mesmo, a carne é fraca, Essa pessoa não é sua, exato. Essa pessoa não está sendo sua amiga, não. Sem dizer. Ela está batendo, né, no seu ego, ela está massageando o seu ego para que você permaneça no erro que você está cometendo. Mas isso é uma visão racional e espiritual. E as pessoas hoje estão mergulhadas no sentimentalismo, na emoção dos pequenos prazeres, né? Aqueles que dão pequenos prazeres ou que ajudam, proporcionam esses pequenos prazeres, as pessoas estão ligadas a elas, né? Eu gosto de estar com fulaninho porque ele não me contraria, né? O grupo ele não me contraria, exato. Ruim é painho que é perseguidor, painho não deixa fazer nada, não é? Não, Júlio? Do jeito que eu sou, do jeito que você é, sim. Exato. Chegou aqui nosso irmão. Boa noite a todos. Bom, eu tava vendo o que vocês estavam falando, tava escutando o programa vindo pra cá e vi que vocês estavam falando em relação da relação do demônio com os jovens, né? 90% dos jovens e tal. E veio a questão do seguinte, que muita gente ainda não acredita que o demônio existe, ou que, enfim, que é uma coisa inventada, enfim. Pra mim, existe uma coisa bem óbvia, desde sempre. Mas ainda mais quando eu, assim, me tornei
católico praticante, tipo, numa conversão muito pequena, digamos assim, porque a gente nunca vai se converter o suficiente, né? A gente pelo menos tenta. A maior prova que o demônio existe é que Jesus morreu na cruz. Essa é a maior prova. Por quê? Porque se o Filho de Deus, gerado pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria, passou por todo aquele sofrimento por toda a humanidade, que sentido faria ele fazer aquilo se o mal não existisse? Se só existisse o bem e ele é o bem, ele é a decência e a verdade, se só existisse a verdade, o bem e a decência, que sentido faria o demônio não existir? Jesus Cristo ter morrido, passado por tudo. É como se, não sei se vocês transparecem, vê assim, dessa forma. É como se aquilo que Jesus fez há 2022 anos atrás fosse uma brincadeira, entendeu? Uma coisa tipo assim, como se fosse um circo, alguma coisa semelhante. E tipo assim, é uma coisa que nenhum ser humano suportaria. Não suporta e não suportaria, nem nessa vida nem na próxima. Entendeu? Então assim, pegando esse gancho de vocês em relação à questão do amor, né? Falando do falso amor, do verdadeiro amor. E tipo, deturparam, né, a questão do amor, assim, verdadeiramente falando. Porque o amor é muito mais, dói muito mais do que esse sentimento que as pessoas figuram por aí. Porque, na verdade, as pessoas figuram por aí como algo que seja prazeroso e que seja conveniente. É assim? Só que o amor é o contrário disso. O amor não é o ódio, o amor não é o mal. Mas o amor é sacrifício, é decisão, é renúncia, silêncio, diversas situações.